Bom, gente, estamos de volta. Então, esse vídeo é a última parte desse texto sobre transformações lineares e matrizes, né? Eu tinha parado aqui no texto anterior. Então, agora a gente vai falar sobre composição de transformações lineares, que nada mais é do que composição de funções, com um detalhe que a gente vai associar aí uma multiplicação de matrizes, tá? Então, vamos começar por esse teorema. Sejam essas duas transformações lineares, T1 que vai de V para W e T2 que vai de W para U, transformações lineares. Então, eu vou fazer um desenhozinho aqui. Então, vamos lá. Eu tenho uma transformação T1 que vai de V para W. Lembrando, aqui é o espaço V, aqui é o espaço W, lembrando o conceito de composição de funções também. Aqui eu tenho aí uma transformação, né, T1. E a outra transformação T2, que vai de W para o espaço U, tá? Aqui está a transformação T2. Aí as bases correspondentes a cada um desses espaços, né? Alfa, beta e gama. Então, eu tenho esse espaço V, né, com uma base alfa dada, o espaço W com uma base beta e o espaço U, eu fiz um U minúsculo aqui, mas não é, um U maiúsculo, né? Um espaço U, onde eu tenho uma base gama, ok? Então a função composta, né, de T1 com T2, ou seja, é o T2, eu fiz a bolinha antes, o T2 composta com a T1, né, porque primeiro você aplica T1, depois aplica T2, é uma composição, é uma transformação linear também, que vai do espaço V para o espaço U, e é uma transformação linear. E, além disso, a matriz da transformação dessa composição, né, a matriz, obviamente, que vai ser da base alfa para a base gama, né, porque eu estou indo do espaço V para o espaço U, tá, vai ser igual ao produto das matrizes. Olha, T2, ela vai ter uma matriz correspondente, né? Vamos colocar aqui, tá? Vamos aproveitar o desenho. Vai ter uma matriz correspondente que vai de beta para gama, tá? E T1 também vai ter uma matriz correspondente da base alfa para a base beta. Então, na hora que eu for fazer a composição, vai ser a matriz de T2 da base beta para a base gama vezes a matriz de T1 que vai da base alfa para a base beta. Por que fica essa inversão, né, no produto das matrizes? Porque eu não pego a matriz de T1 e multiplico pela matriz de T2. Simplesmente pelo seguinte, quando você... Vamos colocar aí duas matrizes, tá? A e B, mais simplesinhas, tá bom? Se eu tiver que fazer uma transformação, né? Vamos colocar... Tá, vamos fazer um desenho mais simplesinho aqui. Ó, aqui vai a matriz A, tá bom? E aqui vai a matriz B. E aqui vai uma transformação, que é a composição, que é a matriz C. Quando eu faço a matriz C, eu vou pegar um elemento aqui e vou devolver um elemento aqui. Então, se eu quiser fazer a C aplicada a um vetor x, como é que eu tenho que fazer? Primeiro, eu vou aplicar a matriz A. Então, eu primeiro vou multiplicar a matriz A por esse x. E ao resultado, né, eu vou pegar esse x que está aqui, vou multiplicar pela matriz A, tá? Eu botei umas chaves aqui, mas acho que... Bom, tá. Eu vou pegar. E aqui eu vou encontrar esse vetor AX. E quando eu trouxer para cá, para o outro espaço, né, esse AX, aí eu vou multiplicar pela matriz B, entendeu? Então, por isso que fica ao contrário, né? Ou seja, primeiro eu aplico A, depois eu aplico B, sempre de dentro para fora. Enfim. Vamos ver um exemplo aqui, que aí vocês vão se posicionar melhor, tá?
Então, sejam as transformações lineares, T1 de R2 em R3 e T2 de R3 em R2, cujas matrizes são essas que estão aí, tá? Então, uma é 3 por 2, outra é 2 por 3, por conta aí da dimensão dos espaços. Em relação a essas bases aí, alfa, beta e gama, tá? Então, T1 está indo de R2 para R3, então, alfa é a base, vou marcar de vermelhinho aqui. Ó, alfa é a base desse R2 aqui, tá? Para beta, que é a base do R3. E T2 vai de R3, cuja base é beta, e devolve para gama, cuja base é esse outro R2 aqui. É o mesmo R2, só que com outra referência, né? Outra base. Então, a gente quer encontrar a transformação linear composta, T2 com T1, T2OT1, que vai do R2 para o R2, né? Ou seja, a gente precisa achar T2 composta com T1 desse vetor XY, tá? Referente a essas bases. Então, usando o teorema anterior, quando eu faço T2 composta com T1, que vai dessa base alfa aqui, que é partindo de T1, tá? Para a base gama, que é esse outro R2 aqui, ou seja, eu estou nessa situação aqui de conjuntinho, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer pequenininho aqui. Ó, aqui eu tô com alfa, é o meu R2, aqui eu tô com o meu R3, e aqui a base é beta, e aqui eu tô com R2 de novo, cuja base é gama. Daqui para cá é a minha T1, tá? Daqui para cá é a minha T2. Então, essa composição é T2, aí ó, eu escrevi outra. É a T2 composta T1, assim, tá? É essa da base alfa para base gama. Então, é essa matriz aqui que eu estou buscando. Então, pelo teorema anterior, vai ser a matriz de T2 multiplicada pela matriz de T1, né? Nas bases coerentes aí com os dados. Então, eu vou fazer essa multiplicação aí das duas matrizes, que vai dar essa matriz que está aqui. Só que essa matriz, ela está indo da base alfa para a base gama. Se eu quiser, tá? A transformação, né? Assim, a fórmula da transformação, como está aqui, T2 composta de T1 com T1 de um vetor XY, e aqui eu tenho a resposta, né, em base canônica e tal, então eu preciso executar aquele processo que a gente tinha feito antes, né? A gente escreve as coordenadas de x e y na base alfa. Como é que eu faço isso? Como é que eu vou escrever essas coordenadas de x e y na base alfa? Então, vamos lá. Olha lá. Eu vou escrever assim. O vetor xy, relembrando, né? Porque isso a gente já tinha visto. Vai ser a coordenada, primeira coordenada dele na base alfa, que multiplica o primeiro vetor da base alfa, que é o 1, 0. Mais o que vai ser a segunda coordenada dele, que multiplica o segundo vetor da base, alfa, que é 0,2. Baseado nisso aqui, a gente tem que o A, né, está multiplicando aqui, mais 0B, então A é igual a X, e depois 0A, aqui é a segunda coordenada, mais 2B, então 2B igual a Y. Então, o B é Y sobre 2. Então, por isso que quando a gente escreve o vetor XY, ali eu dei uma invertida aí nos colchetes, né? Mas quando a gente escreve o vetor XY, ele, na base alfa, corresponde ao vetor x y sobre 2. Esse aqui está na base alfa, ok? Bem, então aí agora eu posso aplicar, né, essa matriz, porque essa matriz vai de alfa para gama. Então, eu tenho que ter um vetor escrito na base alfa, correspondente, senão não vai bater. Aplico a matriz, né, que está aqui o produto, e aí eu obtenho este vetor aqui. Este vetor, ele está na base gama. Como que eu devolvo ele para a base
para a base canônica, né? Para ter a expressão analítica da transformação. Como é que eu faço isso? Usando os vetores da base gama, que são 2, 0 e 1, 1. Então, a primeira coordenada vezes o vetor 2, 0, mais a segunda coordenada vezes o vetor 1, 1. Então, eu tenho aí a fórmula, né, da nossa composta. Tá? Como corolário, né, se eu tenho uma transformação que vai de V para W, essa é uma transformação linear invertível, um isomorfismo, né, isso aí é só para ilustrar, porque isso aí é outro conteúdo, e alfa e beta, as bases dos respectivos espaços, de V, né, alfa, e beta, que é de W. Então, a transformação contrária, né, contrária não, é inversa, vai de W de volta para V. É um operador linear também, tá? E as matrizes, uma vai ser inversa da outra. Então, a matriz da transformação inversa, né, de T, indo da base B para alfa, vai ser a matriz da transformação de T inversa. Tá? Então, se eu quiser descobrir, por exemplo, eu tenho aqui um espaço U e aqui um espaço V. E daqui para cá eu aplico uma transformação linear cuja matriz é a matriz A. Se eu quiser fazer a volta, né, encontrar a transformação inversa, como se fosse função inversa, então essa aqui vai ser a inversa da matriz da outra transformação. Tá? Então, basicamente é isso aí. E como outro corolário, se T, que vai de V em W, for uma transformação linear, alfa e beta, as bases correspondentes. Então, T é invertível se somente se esse determinante for diferente de zero. Óbvio, porque a matriz só vai possuir inversa se o determinante for diferente de zero. Agora, tem uma questão também, né? Porque se a dimensão dos espaços for diferente, aí eu não vou poder lançar mão dessa matriz inversa, porque eu não tenho como obter uma matriz inversa, né? Calcular lá pelos caminhos da inversão de uma matriz 2 por 3 ou 3 por 2, tá? Vai ter sempre que ser uma matriz quadrada. Claro que a gente está levando isso em consideração. Vamos ao exemplo 6. Seja T do R2 em R2, tá vendo? A mesma dimensão 2. Uma transformação linear dada por essa matriz aí na base canônica. A gente vê que o determinante dessa matriz é 1, né? 9 menos 8, que é diferente de zero. Então, essa transformação é invertível e, além disso, a transformação é a inversa a transformação inversa tem como matriz a matriz inversa da T, tá? Então, tá aí calculada, e aí a gente tem que ter menos 1 de xy, vai ter essa fórmula aqui. Então, acho que fica bem mais fácil, né? A gente utilizar matrizes para esse tipo de coisa, do que ficar aí tentando calcular isso por função inversa, trocando x por y, né? Com aquela receita toda que a gente usa para encontrar a função inversa, tá bom? Aqui a gente pode simplesmente usar a inversão de matrizes. Bem, aí temos também como outro corolário, né? Outra consequência daquele teorema, que se eu tiver T, que é uma matriz de V do espaço V, uma matriz não, uma transformação linear de V em W, tá? Alfa e alfa linha, bases de V, beta e beta linha, bases de W, a gente pode relacionar essas matrizes, tanto a matriz que vai de alfa para beta, dessa transformação, quanto a outra matriz que vai de alfa linha para beta linha, dessa mesma transformação, utilizando matriz mudança de base e composição. Eu vou fazer um esquema aqui que vocês vão, acho que, compreender melhor. Então, olha, eu tenho, a princípio, né, um espaço V, um espaço vetorial V, e um espaço vetorial W, tá? Onde aqui está sendo utilizada a base alfa, e aqui está sendo apresentada, então, a base beta. Então, daqui para cá,
eu tenho uma transformação T, tá? Só que essa T, na forma de matriz, ela é uma matriz, né, de alfa para beta, tá? Aí eu tenho aqui o mesmo espaço V, só que eu estou dando uma outra base para ele, e eu tenho aqui o mesmo espaço W, só que eu estou dando uma outra base para ele também, diferente da beta, né? Então, o que eu quero saber é essa transformação aqui, quem é a matriz da T, que vai de alfa linha para beta linha. Isso que a gente quer saber. Muito bem. Daqui para cá, eu não estou aplicando transformação nenhuma. Eu vou estar simplesmente trocando a base, né? Então, aqui vai existir uma matriz mudança de base, que é a transformação identidade, né? De beta para beta linha. Ah, mas professora, como é que eu obtenho essa matriz? Assim, eu pego os vetores da base beta e escrevo como vetores, né? Escrevo na base beta linha e esses vão ser as colunas da matriz, né? Recordando a mesma coisa aqui. Aqui, então, também vai ser uma outra matriz mudança de base de alfa linha para alfa. Ou seja, eu pego os vetores da base alfa e escrevo pego os vetores da base alfa linha e escrevo na base alfa, e esses vão ser as colunas da minha matriz I, tá? Então, no final das contas, quem vai ser essa matriz T de alfa linha para beta linha? Né? Vai ser a composição dessas três, ou seja, o produto dessas três matrizes, né? Da direita para a esquerda. Então, vai ser a matriz I de beta para beta linha, vezes a matriz da T de alfa para beta, as bases originais, vezes a outra matriz I, tá? De alfa linha para alfa. Então, seria isso daí. Quando a gente desenha esse esqueminha, as coisas ficam mais claras, né? A gente consegue observar melhor do que ficar simplesmente olhando para esses símbolos que tem aqui e tal. Eu acho que desse jeito, assim, esquematizado, a gente entende melhor, tá? Como tá aqui. Bem, então, como caso particular, se eu quiser determinar, né, a matriz de T para V, né? Nesse caso, estou aqui, ó. Como caso particular, se T é de V em V, alfa e beta são bases para V, então a minha matriz T de beta para beta vai ser, né, esse produto aí quando eu tenho uma transformação T de alfa para alfa, tá? E a gente também pode pensar, né, na questão da inversa, que se eu quero, por exemplo, uma matriz mudança de base de beta para alfa, e eu quiser, né, também uma matriz inversa de alfa para beta, é só calcular, uma vai ser inversa da outra, certo? Então, nesse caso, a gente está dizendo aí que essas duas matrizes são matrizes semelhantes, né? Sempre que eu encontrar uma maneira, sempre que eu encontrar uma matriz A que vai possuir a inversa, que tiver escrito dessa forma aqui. Bom, no que isso vai ser útil? Quando a gente quiser fazer uma transformação linear, tá? Um movimento no meu espaço, né? Trocar o vetor de posição, tá? De coisas que é complicado a gente escrever na base canônica. Então, a gente muda o referencial, porque dependendo do referencial, montar a base, a matriz, fica fácil, né? Numa determinada base vai ficar fácil, e aí se eu quiser voltar para a minha base canônica, eu uso esse processo, né? A gente vai ver um exemplo já já, tá? Então, vamos pegar esse exemplo 7 aqui, que é uma transformação linear T de R3 para R3, cuja matriz em relação à base canônica é essa dada aí. Eu quero
essa matriz, né? Eu quero a matriz dessa mesma transformação, só que com respeito a essa outra base B aqui. Bem, como é que a gente faz a matriz mudança de base? Da base B para a base canônica. Ora, qual é o processo? Eu vou pegar os vetores da base B e escrevê-los na base canônica. Mas escrever na base canônica, eles já estão. Então, eu vou simplesmente pegar cada vetor da base B e escrever como coluna dessa matriz. Tá? Então, a matriz de B para canônica é muito fácil. É só eu enfileirar os vetores da base dada, né? E, ao contrário, da base canônica para beta, ou para B, né, é simplesmente a matriz inversa dessa daqui. Aí, aqui eu escondi o processo do cálculo dessa matriz inversa, né? Isso aí é coisa lá do conteúdo anterior. Então, eu já botei aqui qual é essa matriz inversa, que é essa que está aqui. Então, qual é a matriz mudança de base, desculpa, a matriz da transformação da base B, escrita na base B? Aí vai ser justamente esse produto aqui. Ah, mas eu posso ficar meio confuso. Se você ficar confuso, faz o desenhozinho, né? Sem medo de errar. Faz o desenhozinho aqui, ó. Aqui está a matriz da T, né? Da canônica para canônica a gente não escreve. Aqui, né, eu quero que vá para a base B. Aqui está o R3, é tudo R3, tá? Tudo R3. E aqui também o mesmo espaço, tudo R3. Só que aqui eu estou na base B e aqui também. Então, ó, daqui para cá, tá? Eu estou pegando a matriz mudança de base de B para C. E aqui eu estou pegando a matriz mudança de base de C para B. Né? Agora, essa daqui é igual à matriz mudança de base de B para C, né? Inversa. Né? Então, qual vai ser a matriz da transformação de B para B? Aí é só multiplicar. Né? Vai multiplicar a mudança de base de B para C inversa, vezes a matriz da T, vezes a matriz mudança de base de B para C. Né? Que é o que está aqui. E aí eu também já botei a resposta como mágica aí. Como é que a gente poderia também descobrir essa matriz pelo procedimento anterior? Ou seja, a gente vai aplicar a transformação a cada vetor da base B e escrever esse resultado na própria base B, tá? Isso seria a situação, né? Então, porque os vetores da base B, eles já estão escritos na base canônica, então isso eu não preciso fazer. Então, eu vou simplesmente pegar todos os vetores da base B, aplico a matriz e a resposta eu escrevo na base B. Como é que fica esse processo? Então, eu vou fazer aqui com vocês. Eu vou fazer do primeiro vetor, depois para os demais vai ser igual, tá? Então, olha só. Pelo procedimento anterior, vai ficar assim. Olha lá. Eu vou aplicar AT ao primeiro vetor da base B, que seria esse aqui. Vamos chamar esse aqui, então, de B1. Né? Então, ele já está escrito na base canônica. Se fosse uma outra base, tá? Aí, se essa matriz aqui dada, né? Se essa matriz dada, essa aqui, não fosse na base canônica, aí eu teria que pegar esse vetor da base B e escrever na base dela, da transformação, tá? Mas aí, como já está na base canônica, então é só a gente aplicar a matriz. Aí é a matriz, né? Menos 2, 4, menos 4, vezes 1, menos 2 e 1, 3, menos 6 e 5, esse aqui, vezes o primeiro vetor da base canônica, que é o vetor 0, 1 e 1. Base canônica não, minto, da base B.
tá? Só que ele está escrito na canônica. Aí o resultado disso daí vai ser o vetor 0, menos 1 e menos 1, né? Multiplicando aí essas duas matrizes. Esse vetor aqui, que ele nos devolveu, né? Essa matriz devolve coisas da base canônica para a base canônica. Então, esse vetor aqui está na base canônica. Para eu descobrir quais são as coordenadas dele na base alfa, aí eu tenho que resolver aquele sisteminha. Base alfa não, base B. Azinho que multiplica o primeiro vetor, que é o vetor 0, 1 e 1 da base B, mais o que vai ser a segunda coordenada, vezes o segundo vetor, menos 1, 0 e 1, mais o que vai ser a terceira coordenada, vezes o terceiro vetor, 1, 1 e 1. Tá? Aí a gente vai resolver esse sisteminha aí. Não tá tão difícil, né? Observando aí as primeiras coordenadas, fica menos B mais C, porque o A está multiplicando por 0, e isso tem que dar 0. Tá? Como segunda coordenada, você vai ter A mais C tem que ser igual a menos 1. E na terceira coordenada, A mais B mais C também tem que ser menos 1. Bom, olhando a segunda e a terceira equação, se A mais C é menos 1, né? Então A mais B mais C dando menos 1, obviamente, né? O que você tem aqui? Menos 1 mais B é igual a menos 1, ou seja, B igual a 0. Se B é igual a 0, olha o que está escrito aqui. Aqui está dizendo que B é igual a C, né? Então, C é 0 também. E aí, o nosso A vai ser menos 1, tá? Então, essas são as coordenadas. Então, esse vetor aqui, tá? É o vetor 0, menos 1 e menos 1, né? Ele é o vetor, né? Menos 1, 0, 0, escrito na base B. Tá bem? E aí, observa que é justamente a primeira coluna da matriz encontrada. Tá? E aí, para vocês, né, até como exercício, vocês podem fazer a mesma coisa para as outras duas. Vai repetir o processo para o vetor B2, que é o segundo vetor dessa base, e o vetor B3, que é o terceiro vetor dessa base. Tá bom? Eu vou encerrar aqui, porque eu acho que já me alonguei bastante nesse vídeo, e já já eu gravo um outro com um exercício parecido com este aqui. Ó, esse 8 aqui. Que aí vocês vão ver realmente uma boa aplicação daquela coisa da matriz mudança de base, composição de transformações, tá? Vocês vão perceber bem isso daí. Então, eu já volto.